vão te adorar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Bem forte para Jesus. Mas forte para Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, digno de todos os louvores. Cante assim comigo. No mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o que é o amor. O mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país, há um lindo país onde existe o amor, onde existe o amor, onde não há guerra, onde não há guerra e nem dor, e nem dor. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor. Quando a gente crê no Salvador, quando a gente crê no Salvador e recebe dele a salvação, e recebe dele a salvação, a felicidade vem morar. A felicidade vem morar, vem morar para sempre em nossos corações. Vamos lá, um lindo país. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerra, onde não há guerra e nem dor, e nem dor. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerra, onde não há guerra e nem dor. Vivo na esperança, vivo na esperança de ter um novo lar, de ter um novo lar para sempre com Jesus. Hei de morar, hei de morar. Vivo na esperança de ter um novo lar para sempre com Jesus. Hei de morar. Vamos lá, todos juntos. Lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem dor, e nem dor. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerra e nem... Agora acertando, vivo na esperança, esperança de ter um novo lar para sempre com Jesus. Hei de morar, hei de morar. Vivo na esperança de ter um novo lar para sempre com Jesus. Hei de morar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Sentem, por favor. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Já estou entrando no 7º culto, 8º culto. 4 na sexta, 3 na coisa, ainda tem muita coisa aqui. Marcos é fácil, é o segundo evangelho, o primeiro é Mateus, o segundo é Marcos. E creia que Deus tem algo especial hoje para você. Diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Então estamos vendo que Jesus entrou em Jericó, mas saiu de Jericó. E tirou de Jericó uma grande multidão. Jericó foi uma cidade no passado, amaldiçoada por Josué. Está lá, não precisa ler agora, está lá em Josué 6:26, que fala que Josué amaldiçoou aquela cidade. Eu costumo dizer que Jericó representa o mundo. Quem está andando com Jesus não está mais em Jericó. Quem está andando com Jesus não está nas drogas,
não está no álcool, não está na prostituição, nas fraudes, nas desonestidades, não. O caso é que muita gente, às vezes, está na igreja, até no púlpito da igreja, mas não está andando com Jesus. Quem anda com Jesus não tem as práticas de Jericó. Por isso que muita gente se escandaliza com o Evangelho, porque apesar da pessoa estar andando com Jesus, ou está na igreja, ela não está andando com Jesus, porque andar com Jesus é andar com a palavra, andar com Jesus é andar em concordância com a palavra, andar com Jesus é andar em harmonia com a palavra de Deus. Essa pessoa, então, deixa as práticas de Jericó. Mas, como eu explicava, muita gente, apesar de estar na igreja, ainda está com as práticas de Jericó. Aí continua dizendo, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Ele não estava em Jericó, mas também não estava no caminho. Jesus fala em João 14,6, não precisa ler, é informação só. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho, não tem outro. O artigo é definido, o caminho. Bartimeu não estava no caminho, estava na beira do caminho. Não é um mau lugar, mas não é o melhor. É um lugar de provação, onde falta entendimento ainda, e onde a pessoa é provada demais. Aí diz o seguinte, e ouvindo o que era Jesus de Nazaré, aquela barulheira, ele cego, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém deve ter informado. É Jesus de Nazaré. Nós mostramos aqui, a Bíblia mostra que ele conhecia o Senhor ou tinha ouvido falar dele. Por quê? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele citou a ascendência de Jesus. Então ele tinha um conhecimento, ele conhecia, ele tinha ouvido falar dele, e ele não queria perder aquela oportunidade. Irmão, Jesus está passando hoje também. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é anunciada, a palavra de Deus é pregada. Aquela revelação você não pode perder, irmão. O Bartimeu não queria perder aquela oportunidade. Quando Jesus passaria por ali outra vez? Ele não podia perder aquela oportunidade. Você não pode perder a oportunidade que Deus está lhe dando. Quando vem a revelação, vem a bênção. Quando Deus dá uma revelação, que Deus fala algo ao seu coração, que a palavra te salta aos olhos, você tem que fazer o que o Bartimeu fez, clamar, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero essa bênção, Deus, eu quero essa vida, eu quero isso na minha vida. Custou caro para ele, porque muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não podia perder aquela oportunidade. Não perca a sua oportunidade. Se Deus está te dando uma revelação, porque Ele está te dando uma bênção. Se Deus está fazendo você entender a palavra, você compreender, aquilo está te saltando aos olhos, aquilo está mexendo com você, aquela é a revelação que Deus está lhe dando. Aqui do lado, volta um pouquinho, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 24. Fala um outro caso, de uma mulher também que não quis perder a oportunidade. Marcos capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Por quê? Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Talvez algum obreiro, né? Deve ter falado um discípulo lá, ele não quer ser incomodado hoje, não. Ele não quer que ninguém saiba que ele está aqui hoje. Não, eu não posso perder. Ela ouviu falar, olha, ele está aí, está nessa casa aí. Ele entrou nessa casa e quer descansar hoje. É uma reunião particular com os obreiros, é uma reunião só dele com os discípulos, mas ela tinha uma filha que tinha um espírito imundo. Às vezes você tem, irmão. Você tem um filho que tem o álcool, tem as drogas, um filho que está na prostituição, e você ouve uma mensagem dessa, o que você tem que fazer? O que a mulher fez, se lançar aos pés do Senhor, eu quero a minha bênção. Deus, eu quero, é hoje. Hoje eu saio daqui com a convicção, meu filho é de Jesus, meu filho é liberto. É a cura divina, como era o Bartimeu. O Bartimeu queria a sua cura, ele não podia perder. Até um moço fez uma pergunta ontem, não sei se você assistiu o Show da Fé. O moço fez uma pergunta sobre, eu já tinha pregado a mensagem, mas o moço perguntou, o Bartimeu, ele queria, era a cura dele? Queria, era a cura que ele queria.
Ele ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, ele não podia perder aquela oportunidade. Essa mulher não podia perder a oportunidade dela, e você está perdendo. Quando ele diz, sede santos porque eu sou santo, você ouve essa mensagem, Deus, é isso que eu quero ser santo, Deus. Eu não quero ser dominado pelo álcool mais, pelas drogas, pelo medo. A Bíblia diz, não temas porque eu sou contigo. Você vive dominado pelo medo. Acorda nas madrugadas, o coração parece que vai sair na boca. Um medo, não, eu vou morrer. Ai meu Deus, eu vou morrer. Não, Jesus, o Senhor não me deu espírito de medo. Eu quero o teu espírito na minha vida. Não quero sentir mais isso. Tem que clamar, não pode perder a oportunidade. Ela não quis perder a oportunidade. Voltando ainda essa informação, capítulo 5 de Marcos, 2 folhas atrás, versículo 25. Uma outra mulher. Marcos é aí do lado, né? Capítulo 5, versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de quem? Ela ouviu também falar. Ela ouviu falar, olha, você está aí, debilitada, 12 anos com uma hemorragia, deve estar bem enfraquecida, pálida. Você, ó, tem um pregador aí, um homem lá de Nazaré, que as pessoas são curadas nas reuniões dele. As pessoas até tocam nas vestes e ficam curadas. Ouvindo falar de Jesus, o que ela fez? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela teve que passar pela multidão. Durante anos eu falo. No meio da multidão que segue a Jesus, você encontra todo tipo de pessoas. O crente, o falso crente. O pastor, o falso pastor. O honesto, o desonesto. Pessoa de boa índole, de má índole. Você encontra. No meio das pessoas que estão na multidão, você encontra todo tipo de pessoas. Mas aquela mulher não queria falar com ninguém da multidão. O caso dela era com Jesus. Isso aqui é uma lição para nós. Não olhe para ninguém da multidão. Não olhe para a placa da igreja, para o pastor. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele que lhe dá a salvação, é Ele que lhe dá a vida eterna. Mas uma coisa a mais teria que ser feita. A mulher com uma hemorragia, eles estavam debaixo da lei. E a lei ensinava que a mulher com hemorragia estava na categoria dos imundos. Ela não podia tocar em alguém ou ser tocada por alguém. E agora? Passando no meio de uma multidão, é impossível você não tocar nem ser tocado por alguém. Você vai esbarrar, vai ser esbarrado, é uma coisa normal. E agora? Ela tinha que quebrar a lei. A fé é maior do que a lei. Ela superou aquilo ali. Muita gente não consegue um milagre porque ela está presa a rituais, vamos dizer, religiosos. Ela não consegue a bênção porque ela está presa, ela está amarrada na religião. Essa mulher ali venceu a religião. Ela não podia perder aquela oportunidade, como Bartimeu, como a mulher Ciro-fenícia, ela não podia perder a oportunidade, ele estava passando, é agora. Ela ouviu falar dele, é ele, olha ali, ele é ali. É ele que as pessoas tocam e são curadas. Mas como é que eu vou chegar até ele? Como é que eu vou passar no meio dessa multidão? Estou tão debilitada, estou tão enfraquecida. E a lei, eu tenho a lei. Ai meu Deus, se alguém descobrir que eu estou com hemorragia, eu vou ser até apedrejada, eu vou ser excluída. Ela não quis saber. Ela venceu, ela colocou no seu coração. Qual é a mensagem que eu estou dando? A primeira parte. Não perca a sua oportunidade. A palavra de Deus está passando, irmão. Jesus é a palavra de Deus. Hoje é o dia da tua salvação. Se você ainda não se converteu, é hoje. Se você ainda abriu o coração, Jesus, eu te quero na minha vida. Jesus, eu quero uma nova vida. Jesus, eu quero ser uma pessoa do Senhor mesmo. Você que tem sido inconstante, talvez já até levantou a mão, já veio até para as águas do batismo, mas você sabe que a sua vida não tem sido na presença de Deus. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Deus, eu não quero ser inconstante. Deus, eu não quero ser aquela pessoa, um dia sim, um dia não. Eu quero sempre estar contigo. Hoje é o dia. É o dia que você tem que falar, Jesus, hoje eu quero a minha cura. Bartimeu não queria parar, ele não podia perder, essa mulher não podia perder a oportunidade. Ela queria a cura dela, era agora. Jesus estava passando, ela não podia perder, Jesus está passando, meu irmão.
A palavra de Deus está sendo revelada como nunca. A palavra de Deus está sendo dada ao mundo como nunca. Você assiste, de vez em quando você vê o pessoal que ainda não tem entendimento, até criticando, se liga a televisão, vê um programa, muda de canal, vê outro. É a palavra de Deus anunciada como nunca. Não é só a Igreja da Graça que anuncia o Evangelho, não, tem muitas igrejas. Quando você começa a ouvir o pregador falar que a minha igreja, porque aqui é a última porta, porque só aqui não, irmão, não é só aqui não. Toda igreja que invoca o nome do Senhor, ali tem salvação, irmão. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Igreja da Graça não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus, quando você invoca o nome dEle. E hoje é dia para você invocar o nome dEle. Eu quero a salvação, eu quero a cura do meu corpo, eu quero a libertação da minha família. Eu não sei o que a palavra fala, e ela vai falar mais. Voltando lá no capítulo 10, no versículo 48 então. Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele não podia perder aquela oportunidade. Jesus estava passando, ele cego de nascença, mendigando, que humilhação que ele devia passar constantemente, aquilo, não podendo ver a vida, ele não podia, puxa, ele está passando, não sei quando ele vai passar novamente, é hoje. Ô Bartimeu, não está te ouvindo, não adianta que ele não dá atenção para você. Ele disse, não, é hoje. Ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não podia perder aquela oportunidade. Você não pode perder a sua oportunidade. É hoje, porque no outro dia, o que acontece? Jesus disse que a palavra de Deus é como uma semente. O semeador semeia. Mas aí, se você não deixar, irmão, a palavra penetrar no seu coração, vem a ave do céu, ou seja, vem um demônio e rouba depois. Quer dizer, você, não, depois é aquela pessoa, o dia que Jesus tocar no meu coração, você está tocando hoje, meu irmão, é hoje que você tem que abrir o coração e dizer, Jesus, eu quero ser salvo. É hoje. E a Bíblia diz, e louco, se hoje te pedirem a tua alma, é hoje você não é salvo, sai daqui salvo. Sai daqui não, eu quero uma nova vida. Eu lembro de um homem, que eu evangelizei, já falei isso aqui, era um português, o filho dele até um pastor, naquela época não era só membro, ele hoje é um pastor. E eu fui, ele estava em estado terminal, e eu fui pregar o evangelho para ele. Aí ele chegou e falou assim, eu falei, só tem que aceitar Jesus, receba Jesus na sua vida. Ele disse, Jesus? Oh, eu conheço ele desde que nasci. E agora? Ele disse, o senhor tem que esquecer o Jesus dos católicos, o Jesus dos crentes, o senhor tem que aceitar o Jesus da Bíblia. Você tem que falar, Jesus, se o Senhor salva, eu quero o Senhor na minha vida, entre na minha vida. É o caso de muita gente, né? Está ficando disputa aí de religião, de igreja, para com isso. Jesus da Bíblia, entra no meu coração. Esquece Jesus de qualquer igreja, de qualquer religião. Quem salva é Ele. Você tem Ele que vai dar o Espírito Santo para você, para te guiar em toda a verdade. Então você tem que convidar. Ele não podia perder aquela chance. Eu também não podia. Eu como pregador, eu não podia perder a oportunidade de levar aquela vida a Cristo. Por quê? Ele estava em estado terminal. Tanto que esse homem foi para a glória depois. Mas ele foi com Jesus no coração. Aceitou Jesus e depois foi embora. Mas foi a oportunidade. Já visitei alguns em estado terminal. Recentemente eu fui visitar o pai de um grande amigo que é judeu, e ele estava temeroso quando eu falasse Jesus para ele. Eu fui, expliquei, muito carismático o senhor, né? Tinha tido derrame, e eu falei para ele, eu disse, não posso perder essa oportunidade, Jesus está me dando essa oportunidade. Eu falei assim, o senhor já ouviu falar de Jesus? Ele olhou assim, sim, pois ele ama o Senhor, ele quer entrar na sua vida, ele quer lhe dar uma nova vida, e tem muito mais. A Bíblia sempre falou dele. O profeta Isaías, o senhor conhece o profeta Isaías? Sim. Foi falando, e o senhor quer Jesus na sua vida? Nem falei muito, mas o Espírito Santo trabalhou de maneira, quando eu falei, eu falei, o senhor quer Jesus na sua vida? O homem disse, quero. O filho dele começou a chorar. Ele disse, pastor, meu Deus do céu, a vida toda eu queria o meu pai falando isso, eu quero Jesus. Meu pai judeu, criado, rejeitando Jesus a vida toda. Quando o senhor falou, o senhor quer Jesus? Eu disse, quero. Mas o senhor sabe que Jesus quer entrar no seu coração, na sua vida. Ele quer lhe dar uma nova vida, e outra coisa, ele já levou as suas doenças, suas enfermidades. O homem foi com a maior naturalidade, porque não sou eu que convenço a pessoa, é o Espírito Santo. Mas se eu sou tímido, e eu perdesse aquela oportunidade, eu não podia perder. Irmão, também você não pode perder a oportunidade, que Deus pode lhe dar de falar de Jesus para alguém. Qual é a mensagem primeiro? Não perca a oportunidade. Bartimeu não podia perder a oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus está lhe dando, de ser salvo ou de ajudar alguém a ser salvo, de ser curado hoje ou de ajudar alguém a ser curado.
Ou aproveite a oportunidade, e aproveite a oportunidade para se santificar. Vamos para a segunda parte, é a santificação. E diz, e Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Palavra de Deus nunca será para derrubar o homem. Palavra de Deus nunca será para derrotar o homem. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é como um remédio, que às vezes arde, mas cura. É aquele remédio que é amargo às vezes, mas é necessário para o nosso corpo. A criancinha, você lembra quando você dava o xarope para a criança? É ruim, papai, é ruim, mamãe, mas tem que dar. Tem que, às vezes, até fazer assim, ó. Quem é que nunca fez isso, né? Para colocar as gotinhas, o que for, tem que fazer isso. Às vezes tem que fazer isso na sua boquinha também. Esse remédio, essa palavra que eu vou falar agora não é para te humilhar. Essa palavra que eu vou falar agora é para te levantar, é para te colocar de pé, não é para despir você, é para vestir você. Qual palavra? E ele, versículo 50, ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Muita gente ouve a palavra, mas não se levanta. Por que a pessoa não se levanta? Porque para se levantar, ela tem que se despir de algo. Ele, quando saiu, Jesus saiu de Jericó, encontrou Bartimeu na beira do caminho. Bartimeu estava na beira do caminho. Se você leu no passado, há uma passagem bíblica, um relato bíblico, não leia hoje, agora, é Josué 7, que quando Josué entrou em Jericó, Deus disse para Josué, não fiquem com nada em Jericó, está tudo amaldiçoado, tudo condenado. Destruam tudo, nem o ouro, nem a prata, ele poderia tirar de Jericó. Mas um soldado chamado Acã, ele levou consigo uma capa babilônica e um pouco de ouro e um pouco de prata. E aquilo foi maldição na vida de Israel. Israel não pôde ficar de pé diante do inimigo, Israel foi vencido, Israel foi derrotado. Josué rasgou as vestes, Deus, por quê? Por quê? O Senhor nos fez passar o Jordão, o Senhor nos entregou os amorreus em nossas mãos, e agora o Senhor está nos entregando nas mãos dos amorreus. E Deus disse, levanta-te, santifica o povo e tira o anátema do meio de vós. Senão você não vai conseguir ficar de pé. É coisa séria. Era coisa que Deus condenava. Essa capa aqui, nós podemos representá-la aqui, dizer que ela representa uma coisa de Jericó, uma coisa que é pecaminosa, que é do mundo. E a pessoa às vezes não consegue. A pessoa está na igreja, mas ela tem que se desfazer de algo, e ela não consegue. É um ódio que a pessoa carrega. Sou repetitivo, sim, cansativo, mas sempre falo. É um ódio que você carrega no seu coração. Isso está impedindo você de se levantarem. Se levantar fisicamente, quer dizer, ser curado. Se levantar moralmente, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser santo realmente. Se levantar espiritualmente, ser salvo. Muita gente está, mas tem um ódio. Eu fui maltratado. Não importa. A Bíblia diz até para amar os seus inimigos. Tem caso que é até de família, irmão. O pai que diz que o filho é um ingrato, tem uma tristeza com o filho, essa tristeza está impedindo você de se levantar. Mas pastor, já meu filho é muito ingrato, eu dei tudo para ele, eu dei minha vida para ele. Você espera o que do homem? A Bíblia diz que o homem é assim mesmo. Jesus disse, vós que sendo maus, diz que o homem é mau, o homem ingrato, o homem injusto. Você diz, olha, os meus pais foram injustos comigo, privilegiaram um irmão e não a mim. É caso que a pessoa guarda no coração, uma tristeza. Tem gente que é uma revolta mesmo, o patrão foi injusto com ele, ou alguém até na igreja, o pastor foi injusto. Esqueça isso, irmão. A Bíblia diz, vão ao socorro dos homens, o nosso socorro vem do Senhor. Você quer ser reconhecido pelo homem? Seja reconhecido por Deus, irmão. Sempre falo do Davi. Davi poderia ter uma tristeza no coração, está todo mundo lá no banquete e eu estou aqui cuidando das ovelhas. Mas quem foi escolhido? O que estava no meio das ovelhas. Pare com isso. Essa tristeza, essa revolta que você tem, impede você de se levantar e tomar posse da bênção. Tem gente que é um desejo pecaminoso. Deus conhece os pensamentos, as intenções do coração. Repito sempre o João Batista. Olhou para o herói. Sabe o que é um homem? Um homem falar com o rei e com ousadia disse, não te é lícito, Herodes, possuir essa mulher, que era a mulher do irmão dele. E eu digo a mesma coisa, ampliando, Jesus disse que não é lícito nem pensar. É mulher do teu irmão, é marido da tua irmã, não pode nem pensar. Não, pastor Gêmeo, eu penso para mais na frente, se acontecer, dele morrer, dela morrer. Ué, além de adulto, ainda é homicida ainda?
Ainda quer matar os outros? Incrível que pareça, não é verdade? Incrível que pareça, tem gente assim, não, mas se ele morrer, se ela morrer, aí ela fica livre, ele fica livre, eu fico livre, não sei o quê, e quem sabe, né? Isso é demônio, irmão. Você está se tornando, além de adúltero, homicida também. Para com isso. Tem que tirar, Deus, os meus planos são os teus planos, eu quero sempre estar nos teus planos. Eu sou prisioneiro de Cristo, ou seja, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar atado à tua vontade. Aí vai funcionar, meu irmão. As coisas vão mudar. Tem gente que não é só isso, pode ser uma capa mesmo, ou um objeto. Eu falo que eu preguei essa mensagem há um tempo atrás, não foi propriamente essa, mas com esse entendimento. E um homem tinha uma coleção de garrafas de uísque. E ele falou assim, pastor Jair, o senhor não falou comigo, nem tocou nisso, mas na hora que você pregar, eu disse assim, é isso que eu tenho que tirar. É isso aí que está me atrapalhando. Ele tirou aquela coleção de garrafa de uísque, e isso eu falei ontem o dia todo, e falei na sexta. Se alguém assistiu o sexto, eu falei isso aqui. Ele tirou e a vida dele mudou, meu irmão. Por quê? Para ele, aquilo ali era a capa. Eu não sei qual é a sua capa. Se é o ódio, se é a mágoa, se é o desejo maligno, se é a garrafa de uísque, será? De vinho, de cachaça, será? Que você aguarda como uma obra de arte. Outro, um senhor falou, era uma arma de fogo, que era um objeto de enfeite para ele, decoração. A outra era uma imagem que veio de Portugal, tão bonitinha, tão cheia de pedras preciosas. O dia que ela falou, não posso ter. Ela tirou, as coisas mudaram. Eu não posso convencer você. Eu lhe dou a palavra, a oração quem faz é você. O Bartimeu, o que ele fez? Repetindo, ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se. Antes de se levantar, o que ele fez? Ele se despiu de algo. Deixa que o Marcos, eu vou voltar já já. 1 Coríntios 11, 28, é a mensagem da ceia. 1 Coríntios 11, 28. Você está em Marcos, passa Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 11, 28. Eu não posso ir à frente, irmão, com aquilo que Deus está nos dando. Nós temos que mastigar bem isso aqui, que vai ajudar muita gente. O que diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você quer participar da mesa do Senhor? Você quer participar do banquete do Senhor? Qual o banquete? Banquete que tem cura, sim, tem libertação, mas tem salvação, tem vida eterna. Porque a Bíblia mostra que 10 homens foram curados da lepra, mas só um participou da salvação. O banquete é completo. Você quer participar, se examine. O Bartimeu, antes de se levantar, ele tirou a capa que ele carregava, jogou ela fora. Quem sabe você tem alguma coisa de Jericó também. Novamente, é a mágoa, é o ódio, é o ressentimento. E às vezes é difícil, meu irmão. A porta é estreita para muita gente, porque a renúncia, porque ele renunciou àquela capa. A renúncia que a pessoa tem que ter é algo grande, às vezes é uma paixão de anos, mas é proibida mesmo. Tem que renunciar por amor a Cristo. Às vezes é até as riquezas que a pessoa tem, mas que ela ganhou de uma forma errada. Isso eu falei no culto de ontem. Falei no culto de ontem. Imagine que a pessoa vivia no tráfico de drogas e se converte mesmo, mas ela tem coisas escondidas que ninguém, muita coisa que ela conquistou com aquilo ali. E agora? Ela vai usufruir? O pastor já, mas é demais, a família dele, a família... Ué. A porta é estreita, meu irmão. A porta é estreita. A Bíblia diz que desde os tempos dos profetas até João Batista, se faz valentia para entrar no reino dos céus, e só os valentes que se apoderam. E aí? Será que a pessoa consegue renunciar? Mas o que eu vou fazer? Jogar fora? Não sei, tem tantas instituições precisando, já que aquele foi conquistado com a destruição de tantas vidas, por que não usá-lo agora para a construção de vidas? Não sei, as autoridades falar, deve ter algum órgão responsável. É difícil às vezes para muita gente, porque tem caso que a renúncia, a capa da pessoa é uma capa pesada, irmão, mas tem que tirar, senão a pessoa não se levanta. É a paixão. Um senhor, muitos anos atrás, ele me fez uma pergunta. Ele estava com temor no coração, queria ser batizado, disse, pastor, eu sei que eu não posso me batizar, porque eu tenho 2 mulheres. Não adianta especular que não é daqui, tá? Ninguém descobriu. Isso é muitos anos atrás, em outro lugar bem distante, e é um homem de Deus que permite falar isso. E ele falou o seguinte para mim, pastor,
a minha mulher contraiu uma doença, tal, e ela ficou desse jeito, o senhor sabe, a conhece, ela é mãe do meu filho, eu a respeito, mas há 28 anos, se eu não me engano é isso, 28 anos, eu tenho uma outra pessoa que é minha mulher, porque a mãe do meu filho, ela não pode ser minha mulher. Dá para o senhor entender? Ele disse, não dá não. Ele disse, não, o senhor entende que ela não pode ser mulher, então eu tenho a outra é mulher. Olha, a Bíblia diz para ser marido de uma só mulher, mulher de um só homem, não tem outro jeito. Mas pastor Jaime, o que eu vou fazer com a outra? Vou jogar fora? Ela também perdeu a mocidade dela. Você vê, tem casos que é difícil para você falar. Tem caso que não é fácil. Você fala disso, meu irmão, eu continuo com a Bíblia Sagrada. Porque lá fora os homens podem dar outra solução. Eles até permitem eu chamar de divórcio remédio. Mas na Bíblia não. A Bíblia, a exceção já é registrada, já é taxativa, fora dela não tem outra não. Mas pastor, é muito difícil, é. Por isso que tem que se fazer valentia para entrar no reino dos céus. Tem que ser valente. Como diz alguém, tem que ser macho. Ou tem que ser fêmea, né? Tem que ser, não é fácil não. E eu não podia perder aquela oportunidade, porque Jesus estava entregando aquela vida nas minhas mãos, irmão. E se eu dou um conselho errado para ele? Não, Deus entende, irmão, Deus entende, seu caso é uma exceção. Não tem, a exceção já está registrada na Bíblia. A exceção é taxativa, não existe outra. Aí o que eu podia fazer? Eu não posso ocultar a palavra. Ele tinha que se examinar agora. E olha, glória a Deus, eu disse, não, Deus vai abençoar a outra parte. Deus não vai desamparar, não. Leve a outra pessoa a Cristo, foi o que ele fez, levou outra pessoa para Jesus, irmão. E Deus faz, quando a última notícia que eu tive dele, ele era pregador, obreiro, fazendo a obra de Deus, irmão. Aceitou, é a oportunidade que Deus está dando, para quê? Para você se santificar hoje, para ser curado, para receber um milagre, não pode perder a oportunidade. Vamos voltar lá? O Bartimeu então, antes de se levantar, o que ele fez? Ele se despiu daquela capa. Ele tirou aquela capa. Tira, meu irmão, eu não sei qual é a sua capa, mas se Deus falar com você, não perca a oportunidade, porque Ele não te dá uma palavra para te humilhar, para te envergonhar, para te prejudicar. Toda a palavra de Deus divinamente inspirada é apta para a salvação, para salvar, para curar, para fazer um milagre. Essa palavra é de salvação, por isso que eu falei, não se ofenda. E Jesus falando, disse-lhe, estou lá no 51, que queres que te faça? Bartimeu podia aproveitar a oportunidade. Cego eu já fui a vida toda, mas eu não quero mais mendigar. Eu vou pedir um caminhão de ouro. Não. A Bíblia diz que segundo as suas riquezas, Ele suprirá cada uma de nossas necessidades. Está dizendo, qual é a sua necessidade, Bartimeu? E o Bartimeu responde, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. A fé, irmão, vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele não se calou, ele clamou, mas muitos mandaram, cala a boca, ele clamou, ele foi valente. Você tem que ser valente. Eu quero, Deus, essa vida. Deus, me dê direção, me dê coragem para tomar a decisão, que a vida precisa de coragem. Me dê segurança, Deus. Eu preciso, não é só a salvação, é a cura também. Deus, eu quero essa cura. Deus, hoje eu quero a minha cura. Outro diz, Deus, eu quero ser livre dessa ansiedade. Deus, eu quero deitar e dormir, aquele sono do justo, que a pessoa dorme 10 horas, acorda às 5, às 6, mas assim, paf, puf, rápido. Não é aquela coisa, acordar a noite toda, coração disparado, medo, meu Deus, e liga isso, e liga aquilo para passar o tempo. Não, é para dormir. A noite foi feita para você descansar, a não ser que você trabalhe à noite. Aí não vai dormir no local do trabalho, não. Meu irmão, é coisa séria. O Bartimeu, Jesus está dizendo, a tua fé, às vezes você diz, aquele pregador não ora direito, não tem muita força, e às vezes o caso é você, que ouviu a palavra e perdeu a oportunidade. Ouviu aquela palavra, veio, não era para humilhar você, não era para prejudicar você, era como aquele remédio que arde e mas cura. Aquela palavra era a sua salvação, você tinha que tomar a decisão. Jacó não perdeu a oportunidade, falarei isso em outros cultos. Jacó estava lutando com o anjo, eu disse, deixe-me ir que eu tenho que ir embora. Não, enquanto não me abençoar, você não vai sair daqui não. Não perca, meu irmão, é hoje. Deus, hoje eu quero a minha bênção, Deus. Deus, eu quero a mudança de vida, eu quero a santidade na minha vida. E a tua fé te salva, irmão. Para concluir, e logo viu, aleluia, estava curado. E ele podia agora voltar para a beira do caminho, conseguir mais um negocinho aqui, né?
Ou poderia voltar para Jericó? Não. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Cuidado com a cura. O que é isso? Cuidado com o milagre. Para que você não faça como os 9 leprosos que abandonaram Jesus. Só um voltou. Aquela cura, aquele milagre, aquela libertação, o que for, é apenas o início. Continue seguindo a Jesus. Não porque Ele cura, porque a cura você já tem, mas porque Ele salva, porque Ele tem muito mais, Ele tem a própria vida de Deus para você. Ele tem a vida eterna para você. Eu digo sempre, quando eu vim para Jesus, eu não vim para ser batizado com o Espírito Santo, eu não vim para receber os dons espirituais, não vim para louvar a Deus, não vim para adorar a Deus, eu vim para ser curado de uma depressão. Mas quando eu fui curado, eu disse, o quê? Eu nunca mais vou abandonar Jesus, porque Ele não tem só a minha cura, Ele tem a minha salvação, Ele tem a minha vida eterna. E continue seguindo a Jesus. O que você vai fazer? O que o Paulo diz, examine-se agora. Hoje é dia de você se levantar. Coloque a mão no seu coração. Feche teus olhos, por favor. Pai, enquanto eu pregava aqui, o Senhor falava de uma maneira especial. Muita gente tem que se despir, Deus, de uma capa. Tirar uma capa. É um ódio que a pessoa sabe que ela carrega. E esse ódio é lá de Jericó, é do mundo. Cristão não pode carregar ódio no coração. Quem anda com Jesus não pode carregar ódio, senão a pessoa fica na beira do caminho. Outro Deus carrega um ressentimento de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, ex. Deus, alguém tem uma revolta porque foi injustiçado. E quem anda com Jesus não pode ter revolta no coração. Pai, a pessoa está dizendo, eu entendi. Parece que eu estava na beira do caminho também. Por isso que eu tenho mendigado a bênção. Mas hoje a pessoa está se despindo desse ódio. Isso mesmo, diga a Deus, tiro, eu não quero mais isso. Deus, Ele é meu Pai, eu quero que Ele seja salvo. Ou talvez alguém diga, mas se Ele já partiu, diga a Deus, então tira do meu coração, que por mim não há mais nada. Jesus, muito obrigado. Outro está dizendo, o desejo que eu carrego, eu sei que não vem do Senhor. Outro diz, Deus, eu sei que tem que renunciar, eu estou renunciando aquilo. Você sabe o que você tem que renunciar? Fala para Deus. Deus, eu estou abrindo mão, como o Zaqueu que deu metade dos bens aos pobres, Deus. Talvez a pessoa terá que fazer. Dá, meu Deus, aquilo que o que ela conseguiu não foi com sinceridade. Jesus, muito obrigado. Esta palavra não foi para ofender ninguém. Esta palavra foi para salvar. Ou essa palavra foi para abençoar. E Deus, o Senhor está levantando um povo santo, um povo que tem ousadia de viver a Tua palavra, um povo que vai testemunhar de Ti. E agora, meu irmão, Deus está fazendo milagres na sua vida. Jesus, dê essa Tua unção que cura. É hoje a cura desse homem, é hoje a cura desta mulher, é a cura que vem agora, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde. Receba saúde no seu corpo. Pai, a Tua unção destrói o mal, destrói a herança genética, a má formação congênita, a doença psíquica. Deus, aquele inchaço do coração, aquela doença que não tem mais cura para os homens, ela está amaldiçoada em nome de Jesus. Receba a sua cura, meu irmão, receba o seu milagre. Abra as portas, Deus. Esse homem não quer mendigar mais, não quer se humilhar, não quer ser humilhado. Senhor, abra as portas para esse empresário que já andou por cima e tem andado por baixo. Abra as portas para este homem, Deus, que tem sido envergonhado, humilhado. Mude essa história. Deus, venha reconciliar o casal. Marido de uma só mulher, Deus, que ele tenha juízo a partir de hoje. Deus, mulher de um só homem, que ela tenha juízo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor falou no nosso meio. Levante suas mãos e diga a Deus, eu hoje tomo posse da minha bênção. O Senhor sabe qual é a minha bênção, e eu seguro esta bênção em o nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu creio que Deus te abençoou, meu irmão. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar.